Antes de eu me apresentar, eu vou só falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema, a importância da união para o crescimento da EJ. Parando para pensar, né, no nosso crescimento nos últimos anos, eu reparei que boa noite, um dos principais motivos para todas as nossas conquistas foi principalmente por conta da nossa união. Isso ficava muito claro para mim em todos os momentos, então eu acho que é um tema que vale a pena a gente falar, ainda mais porque muitas vezes a gente já teve muitos problemas com união dentro da EJ, com cultura, então eu acho que é um tema importante de abordar, então vou focar mais nele, mas podem perguntar sobre o que vocês quiserem, perguntem durante a apresentação, não tem problema, eu acho melhor a gente tentar fazer uma conversa mesmo. E se eu falar muito rápido também, por favor, me interrompam, porque eu tenho mania de falar rápido. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentando, eu fiz uma pequena linha do tempo para falar um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Júlia, eu entrei em RI em 2019.1, então eu estou aí Estou indo para o 8º período, né, mas de um total de 10, porque eu vou adiar minha formatura. Em 2020, eu entrei na Argos como consultora de gestão de pessoas, no início de 2020. Já tinha feito um processo seletivo antes, que foi aquele que eu falei para vocês, que teve 70 inscrições. Não passei nesse processo, mas foi ótimo, porque deu para aproveitar mais outras partes da faculdade. E aí, em 2020, já entrando na Argos, eu achei que foi o momento certo. Vocês vão perceber até que esse treinamento, não sei, vai ter um pouco de uma ligaçãozinha ali com o GP, porque realmente está no sonho de ser de GP. Então, vai ter bastante sobre cultura, sobre dinâmicas, etc. Em 2021, no início de 2021, eu virei presidente, então foi um salto, eu não participei da diretoria, mas para mim, na época, fazia sentido eu tentar a presidência, porque eu literalmente participei de todos os núcleos, menos marketing, não oficialmente, mas eu realmente me meti em tudo. Então, eu sentia que essa visão da EJ que eu tinha seria muito interessante para estar na presidência. Então, eu achei que seria um bônus, assim. E senti que seria certo, a decisão certa a se tomar. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi uma época que eu aprendi muito. Parece que tem muito tempo, né? Mas foi ano passado. Quase simultaneamente eu comecei meu primeiro estágio em supply planning, então foi um período que eu estava bem ocupada e que foi muito importante eu ter o apoio do time, da diretoria, para passar por essa gestão. E aí eu fiquei nesse estágio por 1 ano e 4 meses, e no início desse ano, em abril, eu entrei na L'Oréal no estágio de desenvolvimento operacional de produto, que é basicamente gerenciar os projetos de lançamento, desde que a gente recebe um brief do marketing até uma última produção. Então, todo o gerenciamento de projetos é essa área que faz. Se alguém tiver interesse em alguma dessas áreas e quiser conversar sobre mais um pouquinho, pode me chamar, eu vou deixar meu número. Meu número está no último slide, na verdade. Então, estou super aberta para o que vocês quiserem saber. Então, vamos lá. Se quiserem, pode me interromper, tá? Então, começando pelo termo, né, o que é união, então só a título de formalidades mesmo, para a gente começar de algum ponto. Para trazer uma definição mais concreta, eu coloquei aqui os sinônimos e antônimos dessa palavra. Então, como sinônimos, a gente tem harmonia, conexão, ligação e contato, e como antônimos, a gente tem desunião, discórdia, afastamento e divisão, que é tudo que a gente não quer dentro da EJ, né? Então, a gente tem que sempre caminhar em direção à união e a ter um time mais unido. Tem alguém do time aqui ou é só a diretoria? Só a diretoria. Tá bom, beleza, então. Se entrar alguém do time, me fala, porque aí eu vou ter que mudar algumas coisinhas por causa do Mente. E aí eu coloquei uma pergunta aqui para a gente começar. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é união para Argos? Se 2 pessoas puderem falar, pelo menos. Pode falar? Eu acredito que é muito, tipo, todo mundo se ajudar, sabe? Então, mesmo que cada um tenha suas tarefas ou
seja dividido em núcleo, cada um tenha meio que um âmbito assim para cuidar. Eu acredito que uma coisa que vem de bom da união entre a gente mesmo poder opinar, poder se ajudar, poder ver o que está indo de bom e o que não está indo de tão bom, né? Até porque eu acredito que é muito interligado, né? Então, eu acredito que isso é muito bom para o funcionamento em si da empresa, né? Exato. Mais alguém? Acho que é isso que a Gabi falou, e também acredito que a partir daí a gente possa meio que construir um senso de comunidade para tentar, tipo, levar essa união para além da empresa, né? Eu acho que a partir do momento que a gente é unido e trabalha de forma não 100% individual, a gente consegue formar amizades mais sinceras e conseguir construir todo esse relacionamento. Exato, perfeito. E principalmente, pode falar, Mari. Não, eu acho também que é uma coisa muito legal que tem na Argos, é tipo, todo mundo se sensibiliza com as questões que mesmo que não são do seu núcleo, tipo, todo mundo se sensibiliza com as questões gerais da Argos, sabe? Mesmo que não diz respeito ao seu próprio núcleo. E também tem uma coisa muito legal, que é, tipo, se colocar no lugar do outro, em vez de ficar julgando, a gente tem muito esse senso de, tipo, o cara fazer acontecer e pegar responsabilidades que normalmente não seriam suas, mas como a gente é. Eu sinto muito isso, que a gente é muito unido e a gente pega responsabilidades que não são nossas pelo bem da Argos e pelo bem das pessoas da Argos. Sim, eu vou até falar um pouquinho disso mais para frente também. Mas tá ótimo, obrigada, gente. E aí, só complementando, né, União é principalmente a nossa logo. Então, acho que quando vocês entram, né, o pessoal explica que a nossa logo são 4 pessoas se abraçando. Então, é muito importante que a gente leve esse termo para o nosso dia a dia, que a gente aplique isso no nosso dia a dia. E também porque toda a base do nosso crescimento é realmente a união, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E aí eu trouxe alguns exemplos sobre momentos em que a união esteve presente na história da Argos. Então, começando aqui por 2019. 2019 foi um ano de virada de chave, porque foi o ano em que a gente foi federado. Então, foi um passo muito importante na história da Argos, porque demorou um pouco para acontecer. Precisou que algumas pessoas se unissem e fossem a fundo para descobrir como que a gente se federava e realmente fazer esse processo acontecer. Então, foi um ano muito importante de virada de chave para a gente. Em 2020, foi um ano mais de reviravolta, porque não sei se vocês sabem, mas no início de 2020 a IJ tinha oficialmente 3 pessoas. Foi nesse processo seletivo que eu entrei, né, para, enfim, tirar a IJ de onde ela estava e conseguir reconstruir mesmo o que a gente tinha. Então, de 3 pessoas, a gente conseguiu bater o autocrescimento pela primeira vez. Foi um ano muito importante, principalmente para o desenvolvimento da IJ. A gente nunca tinha fechado tantos projetos antes. E foi um ano que a gente esteve muito unido, e principalmente pela união de 3 pessoas lá no início que isso pôde acontecer. E a gente pôde chegar nesse patamar. Então, depois, em 2021, a gente foi pela primeira vez EJ Conectado Impacto. Eu acho que foi um ano de constância, porque a gente continuou crescendo, e foi um ano muito importante também de união. Eu sinto que esse ano eu posso falar melhor, mas a gente tinha uma diretoria muito unida, e isso era muito bom, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma diretoria sobrecarregada, acho que o João pode falar, e não é o ideal que aconteça. Então, se vocês estão sobrecarregados, é porque alguma coisa não está certa, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Tudo bem até aqui? Tô. Eu compartilhei só a guia para eu conseguir ver vocês. E aí aqui eu trouxe alguns pilares fundamentais para a gente ter união. O primeiro é a comunicação. A gente precisa se comunicar o tempo todo. A comunicação é a base de tudo. E se o time não se comunica, o time ele não vai ser unido. Então a gente precisa se apoiar, a gente precisa se comunicar.
para a gente criar uma conexão entre a gente conseguir trabalhar muito melhor e ser muito mais produtivo. O segundo que eu coloquei é a confiança. A gente precisa confiar uns nos outros o tempo todo e tentar ser sempre honesto e o mais aberto possível, porque às vezes a gente está com alguns problemas pessoais em casa, a gente está sobrecarregado, então é importante que a gente possa se abrir com o outro para o outro ajudar a gente. E também em casos que a gente esteja insatisfeito com alguma coisa na EJ, a gente saiba que a gente tem abertura para comunicar isso, a gente tem abertura para dar feedback, nem sempre bons, mas ruins também. Então, isso é muito importante para que a gente mantenha essa união, porque se a gente guarda para si, a gente acaba acumulando e isso acaba prejudicando o clima, tanto na diretoria quanto no time. E o terceiro que eu coloquei é pertencimento. Eu acho que não é a diretoria que garante os resultados, mas cada um fazendo sua parte. Então, a gente tem que valorizar o papel do time e saber que eles são muito importantes também. A EJ também é deles, a EJ é de todo mundo. E eles precisam se sentir responsáveis pelos resultados da EJ, né? Que a gente chama de sentimento de dono, né? Sentimento de dono da EJ. Então, é muito importante que eles tenham isso, porque isso é a base da união também. Porque se a gente não sente que a EJ é nossa também, vai ser muito mais difícil que a gente se una com o resto do time e realmente saiba que a gente tem uma equipe ali para contar, que a gente trabalha junto e que a gente está buscando o mesmo objetivo. E, por último, trabalho em equipe, claro, porque na EJ, a gente trabalha em equipe o tempo inteiro, não tem outra opção. A gente precisa trabalhar em equipe, então, para isso, a gente precisa se comunicar e se apoiar também. E aí, eu trouxe outras perguntas, mais perguntas para a gente conversar mais. Vocês acham que os nossos membros hoje, eles refletem esse sentimento de união? Aqueles 4 pilares que eu falei antes? Vocês acham que eles refletem nossos valores também? E aí, aqui eu coloquei, né? Copiei do site. Nossos valores: cooperação, proatividade, criatividade, transparência e dedicação. O que vocês acham? Cara, eu acho que. Eu acho que, na verdade, não. Acho que tá faltando um pouco. Eu não posso generalizar. Mas se a gente for colocar, se uma pessoa não fizer isso, então a empresa não faz isso. Não acho que tenha tanta dedicação e cooperação por conta de, falta de ânimo para trabalhar na empresa, sabe? E aí eu acho que agora na diretoria a gente está buscando justamente trazer coisas que vão aumentar esse ânimo para eles terem vontade de cooperar, se dedicar, serem mais proativos também. Sim, vou falar disso também. Quem que vai falar? Evelyn? Isso. Então, eu concordo com a Mari. É realmente algo que a gente tem notado, né? Que tem sido muito visível, muito perceptível. Essa questão, né? Da transparência, da falta de comunicação. Inclusive, nas propostas, quase todos os diretores trouxeram essa pauta, né? Implementaram essa pauta nas propostas, alguma coisa que sempre girasse em torno disso. Então, acho que é algo que, se Deus quiser, a gente vai conseguir construir, né? Nessa próxima gestão. Acho que a gente precisa se atentar mais a isso. Sim. Isabel. Só ia complementar rapidinho que ontem na RG que a gente teve, a gente fez um milho. Foi um milho. Era o mesmo formato, eu acho, que uma vez você trouxe pra gente, de coisas que a gente precisa manter, coisas que a gente precisa eliminar, coisas que a gente precisa reduzir. E algo que apareceu muito como, coisas que a gente precisa melhorar foi muito a questão da comunicação, que eu acho que entra um pouco na transparência também. Então, muita gente sentindo que os núcleos estão muito afastados, que a gente não se comunica muito bem, na questão de, passar quando a gente está com dificuldade, passar que a gente não está dando conta. Eu acho que essa é uma dificuldade bem latente, que eu acho que todo mundo identifica, mas que a gente não sabe muito bem, assim, como se reerguer a partir disso, sabe? Eu acho que, igual a Mari tinha comentado, né, eu sinto que a dela é bem mais unida, né, nesse sentido do que os membros em si. Então, eu vejo muita gente aqui dentro, muito proativa, que coopera, gente, assim,
tá cheia de coisas, mas a gente tenta se dividir entre a gente para conseguir abafar para alguém, enfim. Mas eu sinto falta disso nos membros. Então, é algo, né, como a Evelyn falou também, que era a maioria das propostas, né, da nova DE. Então, a gente está tentando implementar isso mais dentro da empresa também. Só um comentário rápido. Essa falta de ânimo é um problema muito persistente, a gente sempre tem esse problema. E eu acho que está muito ligado a essa questão de pertencimento mesmo. Tipo, eles não se sentem tão responsáveis pela EJ quanto vocês da diretoria se sentem. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar, principalmente. Eu trouxe até alguns meios da gente fazer isso, para a gente conversar aqui também. Mas eu acho que esse é o principal fator. E o resto também tá tudo atrelado. A questão da comunicação, questão de confiança, todos aqueles pilares que eu coloquei. Pode falar, Paulo. Eu ia falar que eu acho que, tipo, na diretoria a gente fica mais unido porque a gente sente que, tipo, é um grupo menor de pessoas. Eu não sei como é nos outros núcleos porque eu sou de projetos. Mas em projetos, tipo, a gente não fala como se nós fôssemos, tipo, amigas, assim. Só tem mulher, né? Então, a gente fala só, tipo, o que tem que ser falado. E assim que eu entrei, na primeira semana, o grupo que tinha antes era bem diferente. Era bem essa sensação de que ali tinham as suas amigas. E aí eu até fiquei super animada. Tipo, caraca, é realmente assim. Tipo. E aí isso foi morrendo aos poucos, conforme as mais antigas saíram. E outra coisa que eu ia falar é que tipo, é muito perceptível para todo mundo da empresa que existem pessoas que fazem as coisas e pessoas que meio que estão ali só para botar no currículo, sabe? Tipo, todo mundo percebe que tem gente que nem tá prestando atenção nas reuniões, não se movimenta muito dentro dos núcleos, e isso é algo que todo mundo consegue ver. E eu acho realmente é muito mais fácil um grupo pequeno de pessoas ser unido do que um grupo de. Quantos membros tem agora? 30? Mais ou menos, né? Do que 30 pessoas serem unidas, né? Mas eu acho que o principal é a gente tentar passar a mensagem e tentar reforçar isso dentro de, principalmente reuniões gerais, que é o momento que a gente está todo mundo junto, tentar usar os meios que a gente tem, como dinâmicas, imersões, para tentar fazer isso acontecer, porque nem sempre todo mundo vai ser unido, isso é verdade, eu acho que é uma missão bem difícil, mas a gente conseguir que pelo menos a maioria seja, eu acho que isso até contagia o resto do time a ser também. Então, eu acho que uma coisa leva a outra, e também entra muito o papel da liderança em dar esse exemplo, sabe? A liderança tem que mostrar que é unida e tem que também fazer o seu núcleo ser unido também. E aí, eu fiz até um mente, porque eu gosto muito de mente, para a gente ter um termômetro mesmo. Acho que a gente já até teve um pouco, mas queria ver em números quão unida vocês acham que é a diretoria primeiro, em específico. E aí eu coloquei umas perguntas que é mais para dar um direcionamento. Então, cada pergunta equivaleria a um ponto, mas se vocês quiserem fazer do sentimento de vocês, se é 3, se é 5, fiquem à vontade. E aí eu tenho QR Code, se alguém tiver celular que não lê QR Code, pode acessar o site e colocar esse código. E aí me avisem se vocês tiverem conseguido. Já tem até nota. Isso. 5 é o maior, mais unido. A gente tem 11. Calma, foi só uma pergunta mesmo ou era para ter essas 5? Eu só respondi uma Das também. 5. É a Então, soma. Vocês querem mudar a nota? calma, não entendi. Agora eu entendi, amiga. Cada uma vale um. Tipo assim, se você sente só ouvido pelo diretor, você vai botar um. É um. Amiga, eu fiz errado. Eu também. Peraí, deixa eu tentar consertar. Eu também fiz. Eu sou burra. Vamos de novo. Eu achei que ia ter as outras. Eu acho que eu tenho que fazer outro. Eu acho que não dá para limpar, por exemplo. Mas tudo bem, é rapidinho. Aí já vão pensando, vão lendo e calculando aí quanto que dá.
Eu vou colocar o link aqui no chat. Vê se vocês conseguem acessar. Foi. Tá. Mano, não. Pera aí que eu tenho que abrir. Ai, gente, por que foi atualizar o WhatsApp Web? Porque toda vez que tem que abrir, ele fica 2 horas carregando. É um inferno. Se vocês fizerem um download do WhatsApp Web, Ah, já mandou? É o quê? se Download? vocês fizerem um download do WhatsApp Web, tipo, em vez de abrir na internet mesmo, ele não demora. Ah, é? E aí Não você não sabia. precisa nem conectar seu celular, assim, tipo, se o celular estiver desligado, Aham. funciona. Ah, show. Tem 6 até então. Nós somos... Ah, não. 11 contando comigo, né? 11 contando comigo é apresentação. Então, nós somos 9. 2 pessoas que faltam. Tá, então foi. Vou compartilhar aqui a outra guia para mostrar o resultado. Quanto vocês acham que... Qual foi a maior nota? Tipo, em geral, qual é a nota? Cara, acho que é entre 3 e 4. Concordo. Sim. A mais votada foi 4, então a gente tá até numa média bem boa. Então, sim, a diretoria, ela é unida, mas dá para melhorar. Então, vamos passar para a parte do time para a gente ter um cenário mais geral. Agora vocês sabem como que funciona, né? De 1 a 0, de 1 a 5, quão unido é o time. E aí, acessem pelo QR Code. Eu vou botar aqui só um minuto. O time seria, tipo, todo mundo, né? No geral. Sim. Então, Hoje você primeiro os consegue membros... mandar o link aqui? Consigo, só um segundo. Obrigada. Oi. Faltam só mais 2 pessoas. Já vou compartilhar aqui o resultado. Vocês acham que foi muito diferente ou foi parecido? Muito diferente. Muito diferente. Sim. Acho que eu até dei um spoiler, né? Então, muitas notas 2 e 1. Então, a gente dá para saber que o time não está sendo unido, mas a diretoria sim. Então, a gente tem um trabalho de tentar passar essa união para os membros. Então, alguém quer comentar as perguntas que tinham aqui? Qual que é a mais grave? Por que vocês acham que tá do jeito que tá? Vocês acham que eles não participam em dinâmicas? Eles não participam em reuniões gerais? Eu ia comentar que, na verdade, eu acho que a primeira eu fiquei muito na dúvida, porque eu acho que pouquíssimos membros realmente sabem quais são os valores
e até, tipo, sabem menos essa primeira do que talvez, tipo, outras perguntas que você botou que valesse mais ponto, assim. Então, eu fiquei, tipo, um pouco na dúvida nisso, mas eu acho que, no geral, tem bastante essa diferença. Eu acho que tem casos muito pontuais em que tem pessoas que, tipo, fazem tudo isso e etc., mas, num geral, eu acho que sempre acaba sendo a diretoria e essas pessoas pontuais que participam das dinâmicas, que participam das RGs, que estão falando nos grupos e tal. Eu acho que acaba nunca fugindo um pouco disso. Então, fica mais complicado. Sim. Realmente, eu acho que a questão dos valores é um problema que a gente tem há um tempo, porque a gente nunca teve valores muito bem estruturados, assim, que realmente a gente acreditasse. Então, eu acho que é algo que vale a pena investir. Eu acho que é a Mari agora. Sim, eu acho, concordo muito com a Maju. E eu acho que também a gente tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Porque eu acho que a gente passa pouco os valores. Tipo, eu confesso que eu não lembrava dos valores da árvore de cabeça, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar isso em prática. Além de botar em prática também, tipo, enfatizar e sempre falar. E também sobre as conquistas, eu acho que vem muito sobre também conhecer a empresa e o sistema que a gente se encaixa, de tipo assim, a gente atingiu essa meta, sabe? É de, sei lá, empresa conectada, esse tipo de Uhum. coisa. E eu acho que falta, realmente, o nosso maior problema é passar conhecimento sobre a empresa, sobre as nossas metas e deixá-las bem estruturadas, sabe? Eu acho que os membros têm pouco acesso a isso, isso fica realmente muito restrito à diretoria. E eu acho que eles, tipo assim, eles são só avisados, sabe? Sim. Não mudou nada de como era antes, isso era uma dor muito grande, porque a gente tentava passar, mas a gente sentia que não havia interesse em aprender. E aí a gente ficava meio que num caminho sem saída, mas eu acho que a melhor forma de fazer eles saberem o que são as métricas, o que é o pé da rede, eu acho que é repetição, sabe? Toda RG trazer isso, toda RG explicar o que significa, porque entra muito naquele problema do pertencimento. Se eles não sabem, por exemplo, o que significa um autocrescimento, se eles não sabem o que significa bater o meu EJ Auto Impacto, acho que até mudou o nome, né? Mas se eles não sabem nada disso, eles não vão se sentir responsáveis pelos resultados, eles não vão comemorar e eles não vão sentir nenhuma alegria naquilo e não vão reconhecer o que a gente conquistou. Então, acho que é muito importante que a gente repasse isso exaustivamente, porque a gente sabe que é muito difícil as pessoas terem interesse nesse tipo de coisa. Eu que eu digo, eu passei por os maus bocados tentando passar a mensagem, tentando explicar. Realmente é difícil, mas eu acho que é importante a gente não desistir de reforçar isso. Quem é agora? Rapidinho, só queria acrescentar Pode falar. que, tipo assim, a gente, pelo menos eu sinto muito que falta muito de todos esses pontos, porque acho que a gente não, o time no geral não vê muito sentido no que faz, sabe? Então, pra que a gente tá fazendo isso, sabe? Então, acho que falta bastante desse ponto. Sim, eu acho que entra também questão de ter uma cultura forte, porque quando a gente tem uma cultura forte, eles veem muito mais sentido e sentem mais vontade de fazer. Então, eu acho que é uma coisa que a liderança, junto com o GP, deve trabalhar. Isso a gente já vinha trabalhando há um tempo já, deu uma melhorada, porque já foi muito pior. Mas eu acho que com o tempo, se a gente investir muito nisso, eu acho que com o tempo, principalmente agora que a gente está em tempo, vocês estão em tempo de processo seletivo, é uma abertura muito importante para ter uma cultura forte. São os processos seletivos. A gente pode entrar no detalhe depois. Quem é agora? Paula. Acho que sou eu. Eu ia falar que eu acho que as pessoas, tipo, até as pequenas coisas que a gente faz para fechar um projeto. Eu acho que a comemoração que tem no grupo quando a gente manda que fechar um projeto é muito pequena. E, tipo, quem responde é a DE, que já sabia sobre isso, sabe? Tentando fazer a galera ficar animada. E, em parte, vem de um lugar que as pessoas, elas não ligam de ver árvores crescendo. Eu acho que as pessoas têm muita ideia de, tipo, é uma empresa júnior, é uma coisa pequena da faculdade.
até eu entrar na Argos, eu não tinha noção de que uma empresa júnior é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que a gente só está na faculdade, o que faz com que tudo fique muito mais difícil, porque a gente não tem a experiência, todo o conhecimento que as pessoas que estão em empresas seniores têm. E acho que a gente só tem realmente noção do quão a empresa precisa da gente, que a gente esteja engajado e tudo mais, quando a gente chega na diretoria e a gente vê a quantidade de processos que tem por trás. Tipo, eu não fazia ideia de quanta coisa todo mundo fazia até entrar no grupo da diretoria. E aí, é culpa nossa não passar isso, culpa nossa, acabei de entrar, né? Mas é culpa da diretoria de todos os anos atrás não passarem isso para todo mundo, né? Sim, eu até coloquei num próximo slide sobre transparência. Eu acho que é muito importante a gente ser transparente com, assim, não tudo, porque tem coisa que é escopo da diretoria, mas ser transparente o máximo possível para que eles saibam o que está acontecendo e eles consigam participar mais, que eles se sintam mais pertencentes também. Eu acho que é importante a gente ter essa transparência. Só dando um exemplo, né? Em 2021, eu não sei se vocês sabem, mas a gente teve aquele caso da Pick Rights e tudo mais, que a gente levou uma multa de 3 mil reais. E aí eu lembro que na época a gente ficou desesperado. O João nem estava na DE nessa época, né, João? A gente ficou desesperado. Eu sei que voltou, gente, mas calma. E aí a gente simplesmente marcou uma reunião de emergência com todo mundo, porque se a gente perdesse 3 mil reais, a gente ia ficar na M, né? E aí a gente marcou uma reunião com todo mundo de emergência e todo mundo começou a ajudar a resolver o problema, falar com um parente que é advogado, descobrir se era fraude, se não era. Então foi um momento que a gente foi transparente, até porque a gente estava precisando de socorro também, e que todo mundo ajudou. Então foi um marco, assim, que fez com que o time fosse unido, sabe? Só que aí eu acho que depois houve uma falha em processo seletivo, que quando a gente teve novas pessoas entrando, isso deu uma enfraquecida, porque o time renovou e aí a gente não conseguiu manter o mesmo clima que a gente tinha antes. Evelinha. Isso, eu ia até complementar, né, o que as meninas falaram. Eu acho que o ponto 4, ele diz muito sobre essa questão, né, porque quando a gente foi fazer as reuniões de feedback com os diretores, eles se queixavam muito disso, que quando eu ia mandar mensagem no grupo, até sobre alguma coisa muito importante, as pessoas demoravam muito, muito para responder, sabe? E se tivesse acontecendo alguma coisa, algum problema, alguma questão familiar, isso poderia ser passado, né, isso poderia ser explicado, mas talvez não houvesse esse lugar de, né, da pessoa se sentir confortável para falar isso. Então, a gente consegue ver que é uma coisa muito presente. Às vezes a gente precisa resolver alguma coisa e as pessoas não, como a Paula falou, né, não entendem, tipo, o valor da comemoração, quanto aquilo é muito importante, né? E também, eu também, antes de realmente entender o que estava por trás, quanto a gente trabalhava, quanto a gente fazia, e também até no processo seletivo. Quando eu coloquei que fazer parte da Argos, eu lembro que eu tava com a pessoa, né, que tava me perguntando, e eu falei, mas eu tô numa empresa júnior e tal. Aí ele falou assim, não, mas empresa júnior é um diferencial no seu currículo, sabe? É muito importante. Aí a partir daquele momento eu falei, cara, real, sabe? É uma empresa como todas as outras, mas é isso. Exato. Mas tem gente que aproveita ao máximo e tem gente que só tá ali e deixa passar, né? Essa é a diferença. Mas eu acho que isso de não responder no grupo é muito ruim, gente. Eu já passei por isso também, de ficar no vácuo, ainda mais que eu ficava falando no grupo toda hora. Era difícil, só a diretoria respondia. E eu acho que é uma questão de, tipo, efeito manada, sabe? Se o time em geral não está, não responde, não se anima, eu acho que se contagia uns aos outros, sabe? Não tem nenhum pequeno grupo de pessoas que sejam animados, então acaba que ninguém só a diretoria que tem esse espírito, né? Então é uma coisa que vale a gente mudar, depois eu vou falar maneiras de como fazer isso, mas realmente, Bel, pode falar. Então, só queria complementar mesmo, porque acho que também todos esses pontos que você colocou ali e que estão um pouquinho fracos assim no time também é um pouco da exaustão que vem do período online, né? Tipo, já tá todo mundo um pouco de saco cheio com as ferramentas que a gente tem trazido para tentar, tipo, melhorar isso. Então, nunca dá efeito e também é um pouco complicado por conta da situação atual, né? Porque alguma coisa que ficou muito na minha cabeça foi até a Paula que falou que realmente as pessoas não se sentem muito estimuladas se elas não veem o que elas estão ganhando
de volta com o esforço que elas estão colocando aqui dentro. E é muito difícil, às vezes, a gente tentar ver coisas, tipo, ferramentas para trazer isso essa sensação de voltas para elas, quando, tipo, por exemplo, a gente tem um caixa muito baixo, então as nossas opções de gamificação não são muitas, que, por exemplo, traz essa sensação de que de que o esforço da pessoa está sendo recompensado, né? Então, acho que tudo isso meio que foi somando ao longo do tempo. E, bom, os resultados a gente está vendo agora, né? Sim. As pessoas, eu não sei o que passa na cabeça de alguém achar que é só entrar no EJ que tá feito, né? Mas eu acho que vale também reforçar, tenta trazer gente que passou pelo Argos e como essas pessoas estão hoje, porque é um diferencial, mas não é só entrar e pronto. A gente precisa construir repertório, né, para a gente conseguir construir uma carreira no final. Só que algumas pessoas não têm muita clareza disso, que acham que é só entrar e pronto. E eu acho que quanto mais você se envolve, mais você gosta de fazer parte, você deixa de achar que aquilo é só para o currículo e começa a realmente se importar com o sentido do que você está fazendo. Então, eu acho que o início é eles entenderem que não é só entrar, para depois começar a criar esse sentimento de que, cara, eu faço parte disso aqui, eu quero que isso aqui dê certo. Paula. Eu ia comentar isso, que quando eu fui conversar com a Bel, foi porque, tipo, eu vejo isso como um problema tão grande na empresa que eu fui conversar com um professor de planejamento estratégico, que eu faço outra faculdade, né? E aí, tipo, ele virou na minha cara e falou assim, cara, adulto não é criança. Não é você falar que tipo, não vai ganhar nada e que as pessoas vão querer fazer as coisas. Por isso que existe salário, tipo, ninguém faz nada de graça. E eu fiquei, muito bom, porque a gente não tem a menor condição financeira de, tipo, dar qualquer coisa semelhante ao salário, né? E aí, eu também conversei um pouco sobre isso com a Maju, e aí, tipo, uma das coisas que a gente viu foi, por exemplo, quando a pessoa faz um artigo, posta que foi aquela pessoa que fez o artigo, para a pessoa postar no LinkedIn. Então, tipo, esse tipo de coisa eu acho legal. E aí, uma coisa que eu vejo que a Fluxo faz, mas que eu não sei se eu acho válida, né? É postar, tipo, destaque de um certo período. Eu não sei se eles fazem no mês, 3 meses, enfim. Mas eu também não sei se isso gera uma coisa muito de competição, que seria uma coisa negativa para a empresa. Então, não sei se você vai comentar isso ao longo da apresentação. Eu acho que a gente já chegou a fazer isso há um tempo atrás de pavão do mês e acabou, não foi nem na minha gestão, foi em outra gestão e acabou que a gente nunca mais fez de novo. Não lembro muito bem o motivo, se o João souber, por favor, me relembre. Mas eu sinceramente, eu acho muito legal, porque se a pessoa, ela realmente se importa, se a pessoa está fazendo tudo nos prazos, se ela é responsável, se ela está se dedicando, eu acho que uma hora ela vai ser pavão do mês. E quem não está se dedicando é um sinal, né, de tentar se dedicar mais e talvez seja um estímulo. Realmente tem que ter cuidado para não trazer efeito contrário, mas eu acho que depende muito de como a equipe pensa, porque ao meu ver, eu acho legal, mas eu acho que vale a discussão. Mais alguém quer falar? Acho que foi nessa parte. Alguém quer comentar sobre as perguntas da diretoria? O que vocês acham aqui que a resposta é não? Porque eu vi que tinha umas notas 4, então alguém acha que alguma coisa não. Porque é importante trabalhar em cima disso. Pode ser sincero, gente. Bel. Eu vou falar. A única coisa que eu coloquei não, minha nota foi 4. Foi na pergunta 1, mas eu não acho que seja no sentido de, ninguém, tipo, presta atenção, tipo, ninguém, ou quando eu falo, não é isso. Mas às vezes tem tanta demanda que vai se acumulando que a gente tem que dar prioridade para umas, só que, tipo, as outras não deixam de ser importantes também, sabe? E aí vai acumulando e vai fugindo um pouco do controle. Tipo, por exemplo, essa semana eu senti que a gente fez um pouco isso. E porque realmente estava com muita coisa para fazer, mas a gente tinha que ter dado atenção, porque acabou acumulando e a gente está arrastando algumas coisas que realmente é um pouquinho complicado. Então, mas acho que vem um pouco do que você fala, né? Tipo, da gente sobrecarregar, não dividir isso também muito bem entre a gente, com o time em si. Então, acho que é um pouco sintomático disso. Se for uma sobrecarga do papel da diretoria, eu acho que vale repensar papéis e responsabilidades. Mas se for uma sobrecarga do tipo, meu time não está fazendo, eu acho que é tentar investir mais em como delegar tarefas. É esse o caso?
que as pessoas não fazem? E aí você É. pega pra fazer? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, tipo, por exemplo, a dificuldade essa semana foi porque a gente está fazendo um curso de Comex agora. E a gente tem que fazer um projeto para apresentar para ele. No caso, seria para hoje. Só que a gente não se organizou na terça passada, então a gente é de outra semana que vem. Só que vai surgindo tanta coisa que a gente não começou a se organizar para a semana que vem ainda. E, tipo, eu que não tô tão envolvida nas outras demandas, eu fico vendo isso e eu quero tentar organizar, mas também não quero tentar atrapalhar as outras demandas que também são importantes, sabe? Então, tipo, é um pouco esse lugar. Entendi. Então, eu acho que no caso é uma questão de divisão e delegar tarefas também, porque a gente tem 30 pessoas no time, não era para ninguém se sentir sobrecarregado e tá abrindo um outro processo seletivo, né? Talvez vale pensar se tem muitos membros ociosos, ou então se a gente está dando um passo, a gente, viu falando gente, ou então se vocês estão dando um passo maior que a perna ou algo do tipo, porque realmente a intenção de estar no MJ não é sobre ficar sobrecarregado, até porque a gente realmente não ganha nada com isso. Eu acho que o principal é a gente estar aprendendo, mas sem gastar tempo fazendo tarefas exaustivas que você sente que só te atrapalha, só te sobrecarrega e não tem tanta importância assim. Então, o máximo que você conseguir delegar para o seu time, delega. A gente tem pessoas para isso, né? E também isso da comunicação, de você se abrir com a diretoria. Eu acho que vocês têm que se apoiar, sabe? Porque não é fácil ser diretor de EJ, eu acho que vocês já estão sentindo isso. Então, aproveitem que todos vocês sabem como é e troquem informações, conversem sobre, confiem uns nos outros, principalmente, que tudo vai ficar mais leve. Eu, por exemplo, não sei como que eu aguentaria no passado se não fosse pela diretoria que estava junto comigo ali, sabe? Porque era muita coisa mesmo. Então, acho que todo mundo se ajudando deu uma desafogada boa. Mais alguém quer comentar? Ou podemos passar? Beleza. Até esqueci o que era o próximo. Ah, sim. E qual que é o papel da liderança na união, né? A gente até falou um pouquinho disso, mas eu acho que principalmente a liderança ela tem que dar o exemplo. Se vocês não são unidos, o time também não vai ser. Eu acho que o papel do líder não é nem ser visto como autoridade, né? Mas o líder ele tem um escopo diferente do resto do time, que é o de estimular e delegar tarefas. Então, não é para um líder ser visto como autoridade. E geralmente o time tende a se espelhar no líder, né? Então, vocês têm que dar o exemplo. Se o time vê vocês agindo de certa forma, ele vai agir dessa mesma maneira. Então, eu sempre, quando eu estava na presidência, eu sempre foquei muito nisso. Cara, se eu quero que eles façam, eu vou ter que fazer também. Não adianta eu pedir uma coisa que eu não faço hoje em dia. Eu não vou fazer isso porque é um pouco de hipocrisia, aliás. Então, eu tenho que dar sempre o exemplo para eles. Então, entra muito nesse caso da união. Vocês têm que ser unidos, vocês já são. Então, eu acho que o principal é transmitir isso para o time. Então, uma saída é realmente a transparência de passar o que está acontecendo, de mostrar que vocês confiam neles, para eles confiarem em vocês também, e de realmente criar um clima melhor e criar um clima em que eles também saibam o que está acontecendo por trás da diretoria e que eles possam também participar das decisões. Então, isso é um ponto muito importante. E aqui eu coloquei um slide de como promover a união. Eu vou ser um pouco repetitiva com o que eu falei antes, vou falar algumas coisas a mais, mas o primeiro é promover um ambiente acolhedor. Eu acho que todo mundo precisa estar à vontade em compartilhar as ideias em RGs e compartilhar suas dores também, de chegar para você no privado e falar, por exemplo, Gabi, não estou satisfeito com isso, o que a gente pode fazer para resolver? Ele tem que sentir os membros têm que sentir essa abertura em vocês. Vou falar um pouquinho mais disso depois. O segundo é ter transparência, que eu já falei também. Os membros eles precisam saber como funciona o planejamento estratégico, quais são os objetivos da EJ, quais são os motivos das nossas conquistas, por que a gente segue tanto o planejamento estratégico, para que ele serve, coisas desse tipo. E assim eles vão poder celebrar as conquistas. Se eles sabem o que está acontecendo, eles vão celebrar junto com vocês, mas eles precisam saber como funciona. E eu sei que às vezes é muito difícil que isso aconteça,
porque não presta atenção, ou então não é prioridade para a pessoa naquele momento. Eu acho que, para mim, eu só aprendi o que é planejamento estratégico quando eu tive que passar isso para os outros. Então, fica até a dica também de botar eles para apresentarem o que é cada coisa, dar um dever de casa para ver se fixa de alguma maneira. Eu acho que tem vários jeitos de fazer isso, vale entender entre vocês qual que é o melhor. E investir na cultura, né? Se a gente tem uma cultura forte, a gente vai ter muito mais união. Então, revisitem os valores se precisar. Vocês falaram que vocês não sabem quais são os valores, eles não sabem quais são, então eu acho que vale revisitar. A gente já tentou fazer isso ano passado, não deu muito certo na época de novo, porque a construção não foi feita da maneira certa. Então eu acho que vale reconstruir e reforçar esses valores, principalmente em momentos de processo seletivo como agora, que é o momento em que os valores eles precisam estar mais em alta, justamente porque um novo time sendo totalmente renovado, com novas pessoas, vocês precisam pensar muito bem como transmitir nossa cultura para eles. Porque se eles chegam aqui, vem um monte de gente desanimada, um monte de gente que não fala no grupo, eles vão reproduzir. E a gente não quer mais um problema para resolver, né? Então, invistam muito nessa cultura. A Bel falou que vocês estão fazendo um fit cultural, então é um caminho muito bom, porque eu acho que em alguns processos seletivos a gente se baseava muito em achismos, tipo, eu acho que fulano vai ser bom, eu acho que fulana pode ficar nesse núcleo. Eu acho que a gente precisa de métricas mais concretas para decidir quem vai entrar no time e quem não vai, quem vai para cada núcleo e quem não vai. Então, acho que isso é muito importante e faz parte da cultura. Foquem também em membros que estejam animados, que queiram entrar na Jota, que estejam animados em fazer as tarefas. Os membros animados são os melhores e têm menos chances de desanimar depois. E aí, aqui agora, eu destrinchei cada um deles, se vocês quiserem comentar também. Na parte de promover um ambiente acolhedor, eu coloquei dinâmicas. É muito importante que tenham dinâmicas, a dinâmica não é uma coisa para a gente brincar só e pronto, mas elas são muito importantes para o time se conhecer, para o time se conectar, mas é muito importante que essas dinâmicas sejam produtivas. Não adianta nada você chegar e fazer uma dinâmica mais ou menos com 3 pessoas, porque senão eles vão criar uma imagem ruim da dinâmica e não vão querer participar de novo. Então, eles precisam ter boas experiências participando dessas dinâmicas. As dinâmicas precisam levar uma mensagem, precisa fazer com que eles evoluam no tipo de relação que eles têm entre si, para eles conseguirem se unir mais, se conhecer, criar uma relação de amizade. Eu acho que eu lembro que eu falei para a Bel um tempo atrás que era bom fazer dinâmica em RG, porque já está todo mundo ali e não tem para onde correr. Se tiver que diminuir tempo de RG, que diminua. A dinâmica também é uma prioridade muito grande e ela realmente tem efeito. O que o João tá falando aqui? Distribuição de Pix? Por que isso, cara? 50 centavos. Ah, que lindo. Não mandou nada. Não, acho que não. Eu não mandei Pix pra ninguém. Eu tô lembrando disso agora. Você vai me mandar? Fala sério. Mas é isso, eu acho que a RG é um momento muito bom para fazer dinâmica. E imersões, o João já me falou que vocês vão fazer uma imersão. Eu acho que imersões são fundamentais, principalmente em momentos de crise da EJ, quando você está naquele momento super ruim, que ninguém está se dando bem, e você precisa dar um jeito naquilo, então a imersão é uma ótima saída. É também ótima para saber qual é a história da EJ, chamar a gente lá de 2011 para vir falar com vocês, para falar como que a EJ era, quando tudo aqui era mato. Então, eu acho bom para criar mais uma sensação de pertencimento mesmo, para eles saberem que eles fazem parte de uma coisa que já tem, deixa eu fazer a conta, 10 anos, 11 anos, é muito tempo, sabe? Para chegar aqui e ficar nesse desânimo todo. Tiveram muitas pessoas lá atrás que fizeram, que acreditaram na Argos e que, por causa delas, a gente ainda existe hoje em dia. Então, tragam essas pessoas para falarem.
também para rever estratégia, para falar o que está sentindo, falar o que acha da Jota, se está satisfeito, se não está. É muito importante que tenha esse momento de compartilhar sentimentos entre todo mundo. E feedbacks é muito importante também, sempre ter feedbacks a todo momento. 10 centavos. E eu lembro até que a Carol, no ano passado, deu uma capacitação de feedback muito boa, porque não é só dar feedback, é saber dar feedback e receber também. Então, eu acho que, não sei se vocês já fizeram, já? Capacitação de feedback? Sério? Da Carol? Mas foi só pra Ai, que DE. maneiro. Ah, dá pra todo mundo. Abriu, só que ninguém veio. Muito bom. Eu acho importante que todo mundo saiba como dar feedback, porque todo mundo tem que participar do feedback. Então, é muito importante também. Eu tô falando rápido porque eu não sei se vocês estão cansados, que já deu 1 hora já de... Tá bom. Ter transparência mais uma vez. Então, falar como funciona o P da rede, PEP. Eu lembro que eu tinha começado junto com a Fabi de fazer umas explicações lá no Dix, só que parou meio no meio. Acho que deu para perceber que ficou meio inacabado, porque a gente foi vendo que ninguém estava lendo, ninguém estava comentando, então realmente dá um desânimo. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, não desistam, tentem fazer, enfim, falem disso toda hora, todo momento, façam quiz, faz Kahoot, faz um monte de coisa, até eles entenderem o que significa. E não sei se todo mundo da diretoria já sabe, mas a diretoria precisa saber como funciona. Se a diretoria não sabe, quem dirá os membros? Então, eu sei que é meio chato, mas é importante estudar isso, olhar aquele documento enorme, entender como funciona, para conseguir também até tomar decisões e definir estratégia mesmo. E aí, se os membros souberem como funciona tudo isso, eles vão participar nas decisões muito mais e vão criar esse sentimento de dono com a EJ, porque eles vão saber o que está acontecendo aqui dentro. E celebrar as conquistas, eu repeti, esclarecer como funciona o P da rede, porque eles precisam saber disso para celebrar as conquistas. Então, mesmo que eles deixem vocês no vácuo, fala no grupo que a gente tá no Farol Verde, fala nas RGs. Toda RG dá um panorama de como a gente está, mostra o portal, apresenta a tela. Mesmo que fique repetitivo, façam isso toda RG, porque é muito importante que a gente acompanhe os nossos indicadores também. Que mais? Tem mais um aqui. Sobre investir na cultura. Então, a gente precisa de valores e ritos muito bem estabelecidos. Se vocês quiserem fazer o novo hino da Argos também é muito legal, porque eu acho que o que tem hoje não é muito aceito. Vocês já ouviram? Gente, foi meu primeiro single, primeiro e último. Ai, gente, foi muita humilhação, porque isso passou... Onde é que isso tocou? Eu acho que isso tinha tocado... Sério, eles estão tocando ainda? Semana passada teve, sei lá, retrasada. Ainda bem que não dá pra saber quem é. Então reescreve a música, grava de novo, chama alguém que canta bem. E que todo mundo decore o hino também, porque é importante. O mascote a gente já tem um, que é muito forte, né? Que é o pavão. Eu acho que a gente usa isso todo momento. Continuemos assim. E também uma coisa que eu pensei foi sobre artefatos da Jota, tipo camisa. Eu acho que a gente estava falando disso na época. Não sei como é que tá isso agora, mas eu Não acho morreu. importante. Tá Não vivo morreu. ainda. Isso é A algo. gente só não tem, assim. Dinheiro. A gente também tava pensando de, tipo assim, se a gente não conseguir fazer a camisa, que eu acho muito mais legal, fazer um bagulho mais barato, tipo uma caneca pro churrasco da Argos. Caneca, exato, é uma boa ideia. E assim, eles não podem comprar, não? Por um preço baratinho? Porque eu acho que é muito importante que a gente tenha, porque antes a gente não tinha nada, a gente só tem bandeira. Eu Então acho que acaba não é tão barato, não. Tipo, eu fiz quando eu tava no terceiro ano, que foi
2019, cada um pagou tipo 4 preços de custo e deu uns R$ 50. O que, caneca? Não, uma Polo. Ah, tá, que susto. Vocês Eu ainda já querem paguei polo? 15 reais Não, na minha caneca. caneca eu acho que é barato, mas o copo eco eu sei que dá tipo R$ 5 no máximo. Aí, ó, copo eco. Eco bag. Um copo eco, mas sem, tipo assim, botar várias cores e tal. Um simples, né? Aí vai aumentando. Pô, Aham. cara, é muito maneiro, hein? A gente podia fazer isso Sim. pra próxima imersão. Sim, quando é que é? Dá tempo, né? Amiga, não tem data. Não, pra próxima, não pra essa, pra Ah, próxima. tá. Tá bom. E o que vocês estão planejando pra imersão? Vai chamar algum aposentado? Não. Não, eu quero saber se Se vocês você estão quiser ir, chamando aquele Cara, pessoal que a gente tem estava lá muito na mesmo. dúvida nisso. Tipo, a gente tinha pensado de chamar alguém para ir falar lá, meio que fazer meio que um TED Talkzinho. Só que aí, pensando mais, a gente achou que talvez era melhor focar nesse momento presencial, de fazer tipo uma dinâmica mais com questão de trabalho em equipe, fazer uma coisa mais divertida, assim, e talvez mais para frente Sim, fazer essa conversa online mesmo, que seja que talvez sim. fosse mais fácil de chamar a pessoa para vir falar no online do que ir para a É. UF às 9 da manhã e tal. E aí podia, assim, prolongar um pouco mais esse momento de imersão, né? Aí a gente achou que Sendo ficaria que o quórum vai mais ser legal meio para baixo. todos. A outra questão de chamar alguém é que ela vai chegar lá e, tipo, vai ter metade da EJ, porque a outra metade voltou para suas respectivas cidades, né? Ah, mentira. Então, tem pouca gente, assim, tipo, considerando a empresa toda, que realmente vai. Aí, pô, chamar alguém para se dar o trabalho de ir lá no sábado, 9 da manhã, Não, e aí, no final das contas, talvez seja o momento mais morto da imersão, não iria valer tanta pena. eu esqueci que existe presencial, gente, porque minha história na Argos foi toda online, né? E aí a gente, na nossa imersão, a gente teve uma, né, em 2020. Eu ajudei a organizar porque eu era de GP. E aí a gente chamou um pessoal, tipo, mega antigo, de 2013, pessoal que registrou estatuto, pessoal que fundou a Argos. Então foi bem legal. Eu acho legal fazer isso algum dia. Não sei se eu tenho contato delas ainda, mas posso procurar. Porque é para eles saberem mesmo como que era antes, porque fica tudo muito abstrato, sabe? Tipo, passado passou e ninguém fala mais disso. Eu acho que vale a pena voltar no assunto. Pode falar, Mari. Sim, a gente tá tentando, a gente tá fazendo esse movimento de resgatar um pouco as coisas antigas. Ontem a gente apresentou uma análise de dados de, tipo assim, como que era o... Antiga não, tipo assim, desde 2018, sabe? E aí a gente fez um levantamento, fez, tipo assim, a gente viu que em 2018 a gente só fez internacionalização. 2019 foi só DN. E aí, tipo assim, veio a evolução, tanto de quanto a gente ganhou, quanto de, tipo, quanto que a gente incluiu. As nossas metas, foi bem legal, depois te mando. Sim, é muito doido, né? Que a gente fechou muito mais projetos nos últimos 2 anos do que na história toda da Argos. Então é uma Exato, coisa boa para se bizarro. falar, sabe? Para eles valorizarem. Porque, tipo, hoje em dia eles não comemoram que fecha um projeto porque eles não sabem como que era ficar sem fechar projeto por um tempão. Então, por exemplo, quando a gente fechou o projeto em 2020, foi uma festa enorme, sabe? Porque a gente não sabia o que era isso. Hoje em dia eles já entram acostumados, mas nem sempre foi assim. Então acho que vale resgatar para eles entenderem o valor naquilo, porque no passado já foi muito mais difícil e a gente precisa continuar do jeito que a gente está para aquilo não acontecer de novo. Então acho que é principalmente isso. E continuando aqui, alguém mais quer falar alguma coisa? Não estou vendo o chat. E aplicação em processos seletivos. Vocês estão no momento de processo seletivo, então tentem aplicar ao máximo os valores, tentem aplicar ao máximo a nossa cultura, a nossa mascote, nossa logo, o hino não precisa por enquanto, tá? Porque não tá muito legal. Mas, enfim, tentem reforçar isso a todo momento e realmente utilizem um critério para eles entrarem na Argos, porque realmente tem muita gente que só quer entrar por entrar. Às vezes pode ser meio difícil de identificar, mas se perceber bem, eu acho que a gente sempre sabe, no fundo, quem vai se importar e quem que só está ali para fazer volume no currículo. Beleza? E é
é isso, gente. Era meu último slide. Se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Eu coloquei uma frase de reflexão, eu ia tirar, mas o João gostou. Porque é das links, eu gosto muito delas. E eu acho que faz sentido. Mas é isso, gente. Eu deixei meu número aqui, meu LinkedIn. Podem falar comigo quando quiserem. Sobre qualquer assunto que eu puder ajudar vocês, estou disponível. Obrigada.